A paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, as suas expectativas, abençoando a sua família, o seu trabalho. Que Deus prospere ainda mais a obra das suas mãos em nome de Jesus, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Eu sou o pastor Fábio Amaral. Sejam todos bem-vindos a mais esta oração, aonde eu estarei orando pela sua vida. Você que se sente entristecido pelas perseguições, pelas lutas, pelas agruras da vida, por aquilo que tem se levantado contra você, e muitas vezes você pensa, puxa, não tem esperança. Tem esperança sim, em nome de Jesus. Eu estarei orando por você e creia, Deus estará entrando com providência em todas as áreas da sua vida. Mas antes, eu quero compartilhar um texto glorioso da Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 3, dos versículos 1 ao versículo de número 8, que diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amados irmãos, a parte A deste versículo de número 1 nos fala de uma multiplicação. De fato, ninguém deseja. Como se tem multiplicado os meus adversários. Mas a grande verdade é que o homem e a mulher de Deus que se destaca em favor do reino dos céus contra o reino das trevas, ele terá oposições. E de fato, Satanás se levantará com fúria contra todo cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo. E a pergunta é: o que faremos diante da oposição? Daremos lugar à dúvida, com questionamentos do tipo: aonde está o Senhor? Ou iremos nos posicionar como aqueles que possuem o seu nome escrito no livro da vida? De fato, não podemos servir a dois senhores. Se nos dedicamos a Cristo, levemos a nossa cruz até o fim, sabendo que Ele não nos abandona e não nos deixa em nenhum momento. A vontade de Deus para as nossas vidas é que avancemos, à semelhança de Josué, passemos o Jordão e tomamos posse da terra prometida, trazendo para a nossa realidade espiritual, tomando posse das promessas, de tudo aquilo que em Cristo já nos pertence para a glória e a honra do nosso Senhor. E é justamente por isso que nós não podemos e não devemos retirar os nossos olhos de Cristo um só momento que seja. A palavra de Deus, ela nos é clara, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a morte, desprezando a afronta. Despreze tudo aquilo que não irá te edificar, e jamais caia nas armadilhas de Satanás, e tenta te aprisionar na ofensa,
Há um novo de Deus preparado para a sua vida. Prossegue, resoluto, determinado. Jesus Cristo é a tua retaguarda. E Davi continua dizendo: são muitos os que se levantam contra mim. E o pior é que este levante, em específico, é referente ao seu filho Absalão, aonde Davi teve que fugir de forma estratégica para se reorganizar, e Deus lhe deu a vitória. Porém, no âmbito espiritual, se Davi guardasse rancor, ódio, mágoa, raiva de Absalão, a sua vida espiritual seria sepultada juntamente com o mesmo. Mas o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus é aquela que se levanta e se fortalece no seu Deus. E por ser cheio do Espírito Santo, prossegue magnificando e adorando o glorioso nome do Senhor. Não dê ouvido às críticas, prossegue, Jesus Cristo te ama. No versículo de número 2, Satanás entra em cena usando a boca de muitos para dizer que não há salvação para ele em Deus. E é aqui que você tem que estar convicto de quem você é em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo nunca desamparou aqueles que a ele pertencem e sempre estará à sua retaguarda. Não temas, crê somente, se posiciona. Não espere outra coisa do inimigo. Ele trabalha no ambiente da mentira. E é aí que a sensibilidade espiritual, proveniente de uma vida de comunhão com o Senhor, nos trará discernimento espiritual. Algo que Jesus Cristo em seu ministério terreno teve de sobra. E por mais que as pessoas viessem, os seus inimigos viessem sorrindo ou com bajulação, Jesus Cristo conhecia a intenção do coração de todos. E hoje, por intermédio da unção do Espírito Santo, o Senhor vai te mostrando quem é quem está ao teu lado, quem está com o coração aberto ou quem está com falsidade com você. Mas tu és, Senhor, és um escudo para mim. Nos fala o versículo de número 3, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Eu quero te dizer que a tua exaltação, ela vem do Senhor. Você pode, enquanto ser humano, possuir até momentos de abatimento, mas a vitória de Deus ela é maior na sua vida em todo o tempo, te amparando, te renovando, te fortalecendo, trazendo uma estrutura a qual você precisará para novos empreendimentos futuros, a qual o Senhor há de colocar nas suas mãos. Portanto, um momento de luta é nada para aqueles que servem ao Senhor e se posicionam na sua palavra. E é de posse desta convicção que nós devemos declarar a semelhança de Davi: Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi sabia que nada disso viria de um exército poderoso, de conselheiros altamente inteligentes, de amigos leais, nada. Ele sabia que quem seria o seu escudo, a sua fortaleza, a sua glória, aquele que iria exaltar a sua cabeça, seria o Senhor, para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. O propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, jamais será o isolamento, para que nós venhamos a acumular as bênçãos do Senhor para nós mesmos e ficarmos numa vida infrutífera. O fruto está relacionado a nós distribuirmos, sermos bênçãos, sermos instrumentos de libertação, de restauração na vida de outros. Davi sabia que uma vida de oração seria fundamental para que ele pudesse cumprir os propósitos do Eterno na sua vida,
tanto no âmbito familiar quanto no âmbito da sua nação, a qual Deus lhe confiou. Portanto, no versículo de número 4, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. E sempre que clamamos ao Senhor, os resultados são certos. Tanto que ele declara: e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Isso se chama fé. Uma fé que nos conduz a uma vida de paz, de tranquilidade. Porque quem não tem fé, quem faz naufrágio da fé, se angustia, se perturba, murmura, reclama da própria sorte. Cada ação desta, cada atitude desta, cada reação dessa é um abismo, é algo tenebroso que apenas os demônios se alegram porque vão tomando terreno em suas vidas. Mas na medida em que vamos fechando todas as portas e o inimigo não tem condição nem espaço para agir, somos fortalecidos na fé, caminhamos de glória em glória e a paz do Senhor inunda os nossos corações. Tanto que no versículo de número 5, Davi declara: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Crente que tem fé, tem paz, se posiciona na palavra de Deus, deita, dorme, se alimenta, é feliz, é restaurado a despeito de todas as oposições, de todas as perseguições, desprezo. Não espere que o crente seja ovacionado, amado, de maneira nenhuma. Senão Jesus Cristo o seria, senão Estevão também seria, Pedro seria, Isaías seria. Nenhum deles foi, porque nenhum deles pertencia ao mundo. Como é que o mundo poderia amá-los? Porém, no versículo de número 6, Davi declara: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. A vida cristã jamais abre espaço para o medo, porque um coração confiante é a base de um relacionamento sadio com Deus. Uma geração que se isola é uma geração que se aprisiona no medo. Mas uma vida amparada pela promessa vai e prega o Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há um reservatório de graça reservado para a sua vida. Vá agora mesmo até a fonte que é Cristo e seja renovado agora, fortalecido agora, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o versículo 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quando Estevão, amados irmãos, lá em Atos capítulo 7, no versículo de número 53, confrontou na unção do Espírito Santo seus algozes, acusadores, e com intrepidez disse a eles que eles haviam recebido a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Eles se enfureceram, nos fala o versículo 54, contra Estevão. No seu coração irrilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aparentemente Estevão estava numa posição de desvantagem diante de todas aquelas pessoas que estavam prestes a ao levarem para fora da cidade e o apedrejarem. Mas no âmbito espiritual, Jesus Cristo, o Senhor, estava vencendo. Muitos podem olhar para você hoje e dizer: ah, ele está perdendo, ela não vai para frente. Mas a grande verdade é que no âmbito espiritual, Jesus Cristo já assinou a tua vitória. Operando o meu Senhor, declare:
quem impedirá? Porque a salvação vem do Senhor, nos fala o versículo 8, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Oremos. Pai maravilhoso, Deus santo e eterno, a tua palavra dura para sempre. Tu és Deus maravilhoso, nós te amamos. Tu és aquele que renova as nossas almas, tu és aquele que renova os nossos corações. Estou orando juntamente com um povo vitorioso, porque é um povo amparado pela mão do glorioso. Preciosa fé, tu és o autor da nossa fé, Senhor, e aquele que em nós começou a boa obra, que é o Senhor. Ó Senhor, cremos que tu a aperfeiçoarás até o arrebatamento da igreja, naquele glorioso dia que iremos nos encontrar contigo. Deus maravilhoso, Deus santo, ampara este homem de Deus, esta mulher de Deus que ora comigo neste momento, que tem passado por tantas provas severas muitas vezes, mas tem guardado a tua palavra. Deus amado, Pai glorioso, em nome de Jesus Cristo, grande a vitória que o Senhor tem para colocar na mão desta serva, deste filho de Deus. Senhor, não importa quantos são os adversários, Deus é conosco, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Renova o coração da tua serva, Senhor, porque a tua palavra ela nos fala que nós somos cativos de esperança, amparados por uma esperança viva, Senhor, fundamentada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o qual por nós intercede junto ao Pai. Tu és um escudo para nós, Senhor. Tu és a nossa glória. Tu és aquele que exalta a nossa cabeça. Portanto, hoje, com a nossa voz, clamamos ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve desde o seu santo monte. Nós nos deitaremos, amado Salvador, e dormiremos em paz. Acordaremos, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Não teremos medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao nosso redor, porque o Senhor é aquele que se levanta e nos salva e peleja as nossas batalhas. Porque a nossa salvação e a nossa vitória pertence ao Senhor. Deus querido, Deus amado, sobre o teu povo que ora comigo neste momento, seja a tua benção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Fomos renovados, tome posse da sua vitória, em nome de Jesus Cristo. E jamais permita que o inimigo te roube. Se posicione sobre esta palavra e adore e magnifique o nome do Senhor. Se você foi edificado, edificada por intermédio desta palavra, desta oração, deixe o seu like. Compartilhe também este vídeo com muitas outras pessoas nas suas redes sociais. Se porventura você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha perder nenhuma oração, nenhum vídeo, nenhuma bênção. E nós temos apresentado todos os pedidos que são feitos nos comentários aí embaixo dos vídeos. Faça o seu comentário, nós estaremos orando pela sua vida. Eu, junto com o povo de Deus, estaremos clamando a Deus. Nós cremos na vitória gloriosa e abundante. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.